Quais são as disciplinas cognitivas? Aquelas que nos fazem adquirir, armazenar e utilizar conhecimento das ciências humanas. Mas ainda, quais são as disciplinas não cognitivas? Aquelas que nos ajudam a desenvolver as habilidades sociais, por exemplo. Quais são as disciplinas espirituais? Aquelas que nos levam ao conhecimento, à vivência do reino de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. E qual a importância dessas disciplinas? Dentro das disciplinas espirituais, como oração, jejum, adoração, testemunho, comunhão, serviço, eu quero destacar uma disciplina, a disciplina do pensar, meditar. Isso mesmo, pensar é uma disciplina espiritual. O pensamento é uma atividade do nosso espírito, mesmo que envolva fisicamente, eletricamente o cérebro, os neurônios. Olha o que a Bíblia diz: sabes quando me assento e quando me levanto, o salmista declarando, de longe penetras os meus pensamentos. Está lá no Salmo 139, 2. O apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo: medita essas coisas, medita, e nelas ser diligente para o teu progresso, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 15. O salmista, também inspirado pelo Eterno, declara que uma pessoa sábia tem prazer em meditar. Ele diz: medita nela dia e noite, medita na palavra de Deus dia e noite. É o Salmo número 1, verso 2. Muito antes dos povos orientais, Deus já ensinava aos seus filhos sobre meditar na palavra, nos princípios, nas promessas. No Novo Testamento a gente aprende a meditar naquilo que Jesus ensinou, naquilo que o Espírito Santo haveria de nos lembrar. O exercício da meditação, do pensar, precisa ser entendido como uma disciplina espiritual. É algo vital. Salomão declara: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura, faz sem pensar. Salomão ainda diz: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Está em Provérbios 17, verso 24. Nós dependemos de Deus, por isso precisamos estar debaixo da sua glória, do seu mover. Precisamos estar envolvidos nos cultos, nas ministrações da palavra, na comunhão com os irmãos, no serviço mútuo, na evangelização, testemunho. Nós precisamos estar debaixo do fruto e dos dons do Espírito. O apóstolo Paulo declara lá em Colossenses capítulo 3, verso 16: habite ricamente a palavra de Cristo em vós, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente com toda a sabedoria. Isso precisa ser um plano inegociável da nossa vida, uma decisão pessoal que demanda um monitoramento, uma manutenção dia a dia, minuto a minuto. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e a ação do Espírito Santo em nós que leva uma pessoa à sabedoria. Meditar, pensar, dia e noite. Jesus declarou assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Olha, eu posso dirigir um carro conversando, passeando e até mesmo meio distraído, embora não convenha. Mas não se pode pilotar um avião dessa forma. Na pilotagem de uma aeronave é preciso seguir sérios protocolos, segundo a segundo, sob o risco absoluto de acidentes fatais.
A nossa vida e a vida cristã, como serviço no reino de Deus, batalha espiritual, precisam ser conduzidas assim: protocolos, disciplinas, como se pilotássemos grandes aeronaves cheias de pessoas. Nossos relacionamentos, nossas atitudes, decisões, as ações precisam ser precedidos de pensamentos, de meditação, de inspiração do Eterno. As disciplinas são uma decisão, são uma diligência pessoal. Não podemos ser guiados por emoções ou só depender de motivações externas. Até poderíamos buscar motivação, mas interna, construída por nós mesmos, baseada na consciência, convicção, os conhecimentos ou no conhecimento dos princípios eternos de Deus. Pensar, meditar, colocar as ideias em ordem o tempo todo, relembrar, repensar, trazer à memória o que nos dá esperança é uma disciplina de manutenção, salvação e crescimento pessoal. Não seja uma pessoa que fala e faz um mundo de coisas sem pensar. Não seja alguém que só reage e reage de acordo com as emoções ou autodefesas. Se desenvolvemos o hábito de meditar e deixar o Espírito Santo nos guiar nos pensamentos, então nós somos levados a evocar tudo que Deus já fez, já falou, evocar sua palavra, seus decretos eternos. Somos levados a evocar tudo que Ele prometeu. Nos motivamos, nos exortamos, ganhamos sabedoria, passamos a ser mais assertivos, tanto no falar quanto no proceder. Olha, se você está me ouvindo até aqui, você já foi conduzido a pensar. A disciplina do pensar. Essa disciplina vale também para as decisões diárias, para as atividades cotidianas. É importantíssima para o diálogo, para a conversa, para o relacionamento interpessoal. Sim, são coisas que nos fazem necessitar de pensar muito antes de falar, de agir. Precisamos ter sabedoria para as decisões. Ter do Espírito Santo palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, revelação. Eu e você precisamos disso. E não se esqueça, as intervenções de Deus, na maioria das vezes, encontram ocasião, oportunidade, quando exercemos a disciplina do pensar. Dependemos de pensar quando ouvimos uma mensagem, na hora em que lemos a Bíblia, quando ouvimos uma música, cantamos louvores, adoramos a Deus. Precisamos pensar. Pensar quando ouvimos alguém, no meio das aflições. Necessitamos pensar. Mas pensar o quê? Pensar naquilo que nos traz esperança, traz direção, traz resposta, traz sabedoria. Usar a mente, ter a mente de Cristo. E o que é que nos traz esperança? Princípios, fundamentos, o Evangelho, as palavras de Cristo, as ordenanças do reino, os valores, os propósitos do reino de Deus, aquilo que Deus já nos disse em outros momentos da caminhada. Pensar. Nós precisamos das disciplinas. Nós precisamos da disciplina do pensar. Invista nisso, invista em meditar na palavra, aliançado com o Espírito Santo. Invista. Tenha o conteúdo do reino para pensar em qualquer situação.